lugar, ao nosso Deus, pela oportunidade, ao nosso pastor presidente, pela confiança em nos enviar nesta noite para cultuar com os irmãos e compartilhar através da palavra do Senhor. Eu quero externar minha alegria de rever, já teve que sair, como ele explicou, o nosso coordenador, Josué Nicolau, evangelista, e os presbíteros que o ajudam aqui na obra de Deus, ajuda o pastor da igreja, que Deus continue abençoando os servos do Senhor. A nossa lição, temos um tema hoje, a mensagem de Paulo, e o texto para que possamos dar início a esse estudo está na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Coríntios, capítulo de número 1, e os versículos de número 18. Vou pedir licença aqui aos nossos presbíteros para tirar o microfone. Capítulo de número 1 e o versículo de número 18, a palavra do Senhor nos diz assim: porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tomou Deus completamente sensata a sabedoria deste mundo, considerando que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da pregação da sua mensagem. Portanto, tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, o estudo que estamos meditando durante esses dias, tem nos ensinado grandes verdades, não é? A respeito deste homem. Estudamos e aprendemos que o Senhor o chamou para a sua obra. E nós aprendemos que esse chamado deste homem não foi de uma forma tão simples. Ele era um perseguidor da igreja e passou a ser perseguido. A nossa introdução na nossa lição, ela nos prepara para aquilo que vamos meditar durante esses minutos que temos. Nos diz que o maior pregador da cristandade tinha um assunto central nas suas pregações: Cristo. A mensagem paulina era absolutamente cristocêntrica. Significa, o apóstolo Paulo, conhecedor do que ele tinha tanto conhecimento. Glória a Deus. Amém. É assim mesmo, né, irmão? Eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas aqui hoje. Amém? E Ele vai fazer grandes coisas aqui hoje. Passando dia.
A palavra de Deus assim nos diz: como bem pode testemunhar o sumo, assim como em todo o conselho dos anciões, visto que deles recebi cartas, requisitando a cooperação dos irmãos, e segui para Damasco, com a finalidade de deter, trazer algemado para Jerusalém os que ali estivessem, para serem severamente punidos. Capítulo 26, e o versículo de número 9 do Atos dos Apóstolos, nos diz assim: eu igualmente estou seguro de que deveria me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Era Paulo antes de servir a Jesus. Era Paulo antes que Jesus encontrasse com ele no caminho para a cidade de Damasco. Aleluia! Ele perseguia o povo do Senhor. Nós aprendemos sobre isso. E ele perseguia a mensagem que agora ele prega, que agora ele fala. Ele diz que Jesus morreu na cruz do Calvário. Glória ao poderoso nome de Jesus. Eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. E vamos entender esta mensagem que Paulo pregava. Capítulo 9 e o versículo de número 19. Nós estamos diante do capítulo que Paulo teve um encontro com o Senhor. O Senhor apareceu a Paulo. E a Bíblia diz que quando ele foi para a cidade e que o Senhor falou com Ananias, o Senhor disse: vai lá, ele é para mim um vaso escolhido, ele é um instrumento escolhido, ele vai levar o meu nome, não só para os judeus, mas para os gentios, para as autoridades, para os reis da terra. O Senhor estava dizendo: eu vou usar poderosamente a vida deste homem. Capítulo 9, observe, e o versículo 19, diz a palavra de Deus: e depois de alimentar-se, ganhou novas forças, e passou vários dias na companhia dos discípulos, aonde? Em Damasco. Paulo, depois que recuperou a visão, que foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele se alimentou, ganhou forças e ficou com os discípulos em Damasco. Aqueles discípulos que ele foi prender, que ele foi para trazer para Jerusalém, agora ele está com eles. E a Bíblia diz no versículo 20, logo após, Saulo começou a pregar. Aonde? Nas sinagogas. Observe o que Paulo pregava: e Jesus é o Filho de Deus. Paulo dizia na sinagoga para aqueles que ele veio desfazer. Ele veio, aleluia, com o objetivo de dizer assim: ei, esse Jesus, ele é uma fraude, ele morreu, ele não ressuscitou. Agora está Paulo na sinagoga, para onde ele foi, dizendo: ei, esse Jesus, ele é o Cristo. Jesus é o Cristo. Aleluia, glória a Deus. Versículo 21 diz assim: todos quantos ouviam ficaram atônitos e indagavam: ora, não é este homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o nome, e não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los, e tinha, aleluia, para levá-lo à presença dos principais dos sacerdotes? O versículo 22 diz assim: apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais, e deixava perplexo os judeus
que viveu em Damasco. Observe o que o texto diz: ao comprovar que Jesus era o Messias, aleluia, glória a Deus. No versículo 20, Paulo dizia: Jesus, ele é o Filho de Deus. Mesmo capítulo, e o versículo 22, Paulo comprova que ele é o Filho de Deus, o Cristo, aleluia. Diz alguns historiadores, é interessante este pensamento. Observe e abra a sua Bíblia, Gálatas, capítulo de número 1. Vamos ler, versículo de número 15 por diante. Diz a Bíblia Sagrada, Gálatas, capítulo 1, versículo 15, até o versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus: todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado, para revelar seu Filho em mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus. Paulo diz assim: parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Versículo 17: nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas nem me deitei ali, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei para Damasco, aleluia. Alguns historiadores dizem que do versículo 19, lá do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, até o versículo de número 21, do versículo 21 para o versículo 22, foi este tempo que Paulo passou um seminário intensivo com Jesus. Foi para a Arábia. O homem que conhecia de muitas das coisas passou o maior tempo ali com Jesus, aprendendo. E no versículo 20 ele dizia: Jesus é o Filho de Deus. Versículo 22, ele prova, ele comprova, ele abre as escrituras e diz: ele é o Filho de Deus. Quem pode adorar? Ele é o Filho de Deus, aleluia. A mensagem que Paulo pregava era uma mensagem poderosa, aleluia. Observe que no Romanos capítulo 1, abra sua Bíblia, e o versículo de número 16. Esse texto está na nossa lição, Romanos capítulo 1, e o versículo 16. A palavra de Deus assim nos diz: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí ele diz assim: primeiro do judeu, assim como do grego. A mensagem que Paulo pregava era uma mensagem poderosa de salvação. E quando Paulo está dizendo, pelo menos o pouco que eu conheço, para nenhuma outra igreja e nenhuma outra cidade, Paulo usou essa expressão dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Evangelho é boas novas. A mensagem do Evangelho é a mensagem de Jesus, que veio a este mundo, que viveu neste mundo, que morreu, que foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E Paulo escreve para estes irmãos, para esta cidade, que neste momento Roma é a cidade mais importante do mundo.
Roma é a cidade onde está, neste momento, as pessoas mais inteligentes, as pessoas ricas, a cidade poderosa, a cidade do grande César. Mas Paulo está pregando uma mensagem que é mais poderosa do que a mensagem de todos os César juntos. Paulo está dizendo: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque ele é poder de Deus. Oh, aleluia. O que Paulo está dizendo: vocês têm a mensagem de César, e quando César fala, as coisas se movimentam. Mas a mensagem que eu prego, ela é poder de Deus. Nós estamos vivendo um momento mundial, que a mensagem mais pregada, mais falada, é você ligar a TV de manhã, no repórter, parece que eles têm prazer de dizer: tantas pessoas estão com coronavírus, tantas pessoas morreu no mundo todo, tantas pessoas teve essa doença. Aí você está querendo dizer que não existe? Existe, muita gente está morrendo, muita gente está doente, mas nesta noite eu tenho uma mensagem muito mais poderosa para a igreja do que esta mensagem que estão pregando. A mensagem é que o evangelho é poder de Deus. Aleluia. A mensagem de Paulo, a mensagem que Paulo pregava, era a pessoa de Cristo. A nossa lição nos diz que, neste primeiro tópico, nós queremos destacar o fato de que a pregação paulina ser essencial e predominantemente cristocêntrica. Ele exclamou aos coríntios: mas nós pregamos a Cristo. Paulo recebeu revelação da pessoa de Cristo. Jesus, que era o maior que o seu conhecimento, formação acadêmica, condição social ou conceitos pessoais, era a mensagem de Jesus. E quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3, e o versículo 7, ele diz: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo que é uma completa perda, Paulo está falando de tudo aquilo que ele aprendeu. Ele está dizendo que o que ele aprendeu de Jesus, o que ele recebeu de Jesus é maior, é melhor, é mais poderoso. E você já está percebendo, hoje é o terceiro dia, você já está percebendo que ele está tratando conosco de forma tão maravilhosa e mostrando. Você está entendendo que ele está tratando conosco? A lição nos diz a superioridade de Cristo. Paulo pregava sobre a humanidade de Cristo, que nasceu de mulher, Gálatas 4:4, possui um corpo, Colossenses 2:9, e foi chamado literalmente de homem, Romanos capítulo 5, e o versículo de número 15. Ele diz: contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para a multidão. Mas ele defendia a Cristo de forma apaixonada, mostrando que ele não era apenas um personagem histórico, um revolucionário, um sábio, um filósofo,
Não, Paulo exaltava a superioridade de Cristo, mostrando que era maior e mais excelente que todos os homens. Você tem observado que muitas pessoas, enquanto nós estamos aqui, adorando Jesus, glorificando Jesus, sentindo a presença de Jesus. Você sabia que tem muita gente que não crê em Jesus e até brinca com Jesus? Você lembra que o ano passado, durante esses dias, lá no estado do Rio de Janeiro, colocaram uma pessoa lá, fantasiada, para dizer que era Jesus, e o inimigo batendo nas costas dele, para dizer que o diabo tem mais força do que Jesus, e Jesus está mostrando, aleluia, que quem tem mais força é ele, porque ele acabou com o carnaval esse ano. Você pode adorar a ele nesta noite, porque ele está vivo e está aqui em nosso meio. Está vazio, mas a igreja está aqui adorando e glorificando. Não tem carnaval, mas tem a igreja adorando e glorificando como o ano passado, recebendo a presença dele. Aleluia. Não brinque não, porque ele reina. Tem um limite, passou do limite, ele disse, agora você vai ver que ano que vem o Satanás não vai desfilar não, porque eu vou fechar tudo, e hoje nós estamos aqui dizendo que ele é grande, ele é poderoso. Adore a ele nesta noite porque ele está vivo, adore a ele nesta noite porque a mensagem dele é poderosa. Aleluia. Ele é superior, ele é maior, ele é o grande, como alguns dizem, ele é o grandão, e está aqui desta noite em nosso meio, grandão, reinando, sendo adorado e dizendo, estou operando, estou fazendo, vou fazer grandes coisas durante esses dias. Oh glória, oh glória, glória a Deus, oh mensagem poderosa, oh mensagem poderosa. Paulo pregava sobre a divindade de Jesus, pregava sobre a sua humanidade e sobre a sua divindade. E existe o texto que comprova, e a nossa lição diz que não tem outro texto tão maravilhoso como esse, Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo de número 9. Eu quero ler junto com você esse texto. Eu quero compartilhar com você esse texto para a gente glorificar a divindade dele, que ele é divino, ele é, aleluia, o Todo-Poderoso. Paulo diz, aleluia, Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele diz assim, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas ao contrário, eu estou usando a versão King James, diz assim, mas ao contrário, aleluia, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. O verbo se fez carne e habitou